sabe, nós estamos em mais um programa Conexão Musical. É uma satisfação enorme entrar aí pela tela do seu smartphone, da sua televisão, na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha. E você nos dá essa liberdade, é uma honra. Muito obrigado por isso e espero que você aproveite bastante desse nosso bate-papo. Hoje estou com uma convidada especialíssima também, que é a pastora Rosana Vinhosa. É uma amiga de muitos anos que hoje nos deu a honra de participar do Conexão Musical. Dê um olá para o pessoal aí, pastora. Ei, gente, olá, um prazer estar aqui. Renata, a honra toda minha. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês no Conexão Musical. Que bênção. Olha, hoje vamos falar de uma canção muito especial que marcou a cristandade todinha, marcou os crentes tudo. Hoje vamos falar da canção Grande é o Senhor. Só para você relembrar qual que é, dá uma curtida aí, um minutinho, você vai relembrar essa canção e vai reviver todas as experiências que você já teve com ela. Vamos lá? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem... Viu só que canção tremenda e poderosa que você pôde relembrar? Agora vamos falar sobre ela. Pastora Rosana, essa canção, ela fala no seu coração ou não fala? Ou só no meu? Gente, demais! Eu ouvindo aqui, né, aquele ar nostálgico, lembro lá da minha infância na Igreja Batista, né, essas canções sendo entoadas. Que canção maravilhosa e que, como você falou, marca a nossa vida até hoje, né? Uma Sim. Canção que traz realmente muito profundamente essa questão da adoração, do louvor a Deus, né? E isso realmente é maravilhoso. Gente, e essas canções de adoração, elas encontram resistência, na verdade, de muitas pessoas. Tem gente que fala, as canções de adoração, elas são lentas, são chatas, são melancólicas. Elas assim, causam em algumas pessoas essa resistência. Mas, assim, quando a pessoa entende o que é a adoração, sabe, é diferente demais. Pastora Rosana, aqui a gente teve já longas conversas teológicas ao longo da nossa amizade aí, sobre essas situações, esses temas e outros também que fazem parte desse assunto. E é diferente, o louvor da adoração, né, pastora? Exatamente. E o louvor, ele precisa resgatar exatamente isso, a questão da adoração, né? Que a adoração é esse ato mesmo de uma veneração, de você realmente se render, né, a Deus, aquele que você crê, né? E cantar tudo isso é muito maravilhoso, porque de fato é a adoração que atrai a presença de Deus. Como a gente estava falando aqui, né, conversando nos bastidores aqui antes da gente começar a gravação, o nosso pastor, né, inclusive lembra que a adoração, né, ela realmente traz a presença de Deus entre nós, né? Sim. Que o nosso pastor, né, o pastor Arnulfo, ele sempre lembra isso, que a adoração é realmente o fato de você perceber a presença de Deus. Sim. Né? Seja em que situação for. Né? Se a gente está paradinho em algum lugar e percebe a presença de Deus, ele sempre descreve isso pra gente, já é adoração. Exatamente. A gente está às vezes no carro, dirigindo, lavando louça, fazendo atividade de casa e percebe, para aquele momentinho para perceber a presença de Deus. Tem uma mulher, o nome dela, eu li isso em algum lugar, sobre uma mulher chamada Kate Green. Ela gostava de parar para adorar e ela colocava um timer no celular dela, um reloginho, um despertadorzinho que ela usava para poder lembrá-la de a cada hora parar um momentinho que fosse para perceber, né? Perceber a presença. Para perceber a presença de Deus. E essa mulher, a história conta que ela orava e mãos cresciam. Aleluia. Sabe? Ela orava e pessoas com mãos mirradas, as mãos cresciam. Ela tinha uma obra missionária muito intensa, muito poderosa na África, em dias de muito menos mídia do que hoje, em dias em que as coisas não iam para as redes sociais, não iam para a grande mídia, não alcançavam todas as pessoas, mas a tradição, a história conta pra gente
a história missionária conta que essa mulher ela tinha esse diferencial na vida dela, muito poder. O quanto isso repercutiu, né? E é exatamente por isso, né? Porque a adoração, ela repercute no céu. Exatamente. Né? E a adoração, ela independe do seu momento, né? Você vê isso muito forte até na história de Paulo e Silas, né? Eles estavam ali numa situação péssima, açoite, numa situação não de glorificar o nome de Deus, né? Nada agradável ali naquele ambiente. Mas sim, era uma situação de glorificar sim o nome de Deus. Eles entendiam isso, né, como adorador. E é exatamente aí que está a diferença, né? Você entender o que é adoração e trazer isso para a sua vida em todo momento. Olha que coisa tremenda você acabou de relatar, e fica pra gente aí, né, até como um exemplo, um legado dessa mulher, né, de você realmente se incentivar e se motivar no seu dia a dia, nas suas horas, e estar em adoração, né, independente das circunstâncias. E é diferente do louvor, né? O louvor e a adoração são conceitos diferentes. O louvor, ele vai falar sobre quem Deus é, o que Deus faz, vai dizer, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as coisas, isso é louvor. Tirando os espinhos, é o que Deus faz, é a obra dele. Agora, quando você para adorar, a adoração era nada mais do que você se referir a Deus, você se dirigir a Deus, você falar, Deus, eu creio que tu és a cura, santo é o teu nome, e como nós lembramos dessa canção aqui, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E qual é a obra de Deus na nossa vida? Né? A obra de Deus principal na nossa vida é o nosso próprio interior, é o nosso próprio coração. Né? Então, muitas vezes, ela está mais associada aos nossos momentos de tribulação, aos nossos momentos de dificuldade, do que propriamente nos momentos de bênçãos, né? Porque são nesses momentos em que nós somos forjados. Então, nós precisamos agradecer ao Senhor pela obra dele na nossa vida. Essa obra, né, ela é exatamente esse forjar, né, do nosso caráter, da nossa vida, né, da nossa vida diária com Deus. Sim. Eu estava na semana passada com uma outra convidada nossa falando sobre isso, sobre o fato de que a gente às vezes perde nas músicas de hoje, né, essa simplicidade. Olha que canção mais simples. O começo dela fala, né, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Quer dizer, é muito simples a letra, Deus é a alegria da terra, Deus ele nos ajuda contra o nosso inimigo, não é? E por isso nós nos prostramos diante dele, porque só ele é o Deus eterno. Coisa simples, não está falando nada intrincado, não está trazendo uma teologia polêmica, nem muito impactante assim. É impactante porque a gente conhece a profundidade, mas assim, são letras simples. E essa letra, ela se pauta mais até na questão da adoração, quando nós estamos falando aqui, do que propriamente no louvor, né? Sim. Ela traz para o louvor essa adoração ao Senhor, né, numa música completamente bíblica, digamos assim, trazendo as características, né, atributos do Senhor maravilhosos dentro dessa letra. Sim, e outra coisa, essa canção me lembra, inclusive, uma outra, né? Que ela trata também disso, que fala, né? Como o rei Davi, quero te louvar. Vou tentar te acompanhar, não. Vamos cantar, Sim, tô brincando. Então... Mas, gente, a letra dessas canções, elas trazem, assim, sabe? Elas trazem algo diferente para o nosso coração. É como se o ambiente mudasse. Já sentiu alguma vez assim, pastora? Em que estava uma reunião de adoração acontecendo ali, seja uma oração com poucas pessoas, um pequeno grupo de comunhão ali, ou um culto maior, e o ambiente faz aquele clique, sabe? Dá aquela mudada de 180 graus. Já sentiu isso alguma vez? Com certeza. Inclusive, a gente sente isso às vezes, né? No próprio ambiente, a atmosfera que a adoração traz para um ambiente, né? E às vezes até o louvor, ele precisa ser, né, assim, na igreja, e a gente precisa a cada vez mais buscar isso, que é ter essa preparação mesmo para a ministração da palavra. Né? Um culto, o culto ao Senhor, ele tem vários momentos, né? Mas todos esses momentos, eles devem estar plenamente conectados, porque é diferente. Às vezes você chega em algum lugar, você sente a atmosfera do lugar da igreja, às vezes você chega em lugares, por exemplo, Renato, você que ministra também fora, você com certeza sabe disso, que você chega, parece que o céu está aberto, né? O Senhor já está ali trabalhando, os anjos movimentando. Por quê? Porque há essa atmosfera de adoração. Então, a presença de Deus, ela é atraída
descontraída, e há até essa leveza na ministração, né? E até no quebrantamento do coração das pessoas, né? Então é uma coisa que tem que haver exatamente muita conexão. E em contrapartida, outros lugares, né? Que às vezes o céu parece que está fechado, né? Aquele ambiente pesado, e aí a gente precisa começar a glorificar o nome de Deus, entronizar a presença de Deus, né? Entronizar exatamente isso, de trazer o trono do Senhor, né? E isso a gente faz através da adoração, através da veneração a Deus mesmo, né? Eu gosto disso, de falar essa palavra, associar essa palavra, né? Que até o dicionário traz, né? Quando fala de adoração, a veneração, né? Você venerar o Deus que é todo poderoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perfeito. E pastora Rosana, como pregadora da palavra de Deus, ela sabe bem o que é isso. O que é pegar uma igreja, às vezes, que não foi preparada numa atmosfera de adoração. Às vezes, as pessoas não estão tão receptivas, o ambiente não está propício. Você que, às vezes, nunca frequentou uma reunião de adoração, uma reunião, um culto qualquer, você talvez não esteja, assim, podendo assimilar tão claramente o que a gente está dizendo. Mas você que algum dia foi a uma reunião de adoração, a um culto de louvor a Deus, você consegue sentir muito claramente o que a gente está falando, porque muda mesmo o ambiente. Sim. Esse clique de mudança no ambiente, ele é como se abrisse um portal para o mundo espiritual. A adoração, ela é como se abrisse portais que você traz o mundo espiritual, que é o mundo de Deus, é o mundo onde Deus habita, Sim. é o mundo onde o Senhor está sendo continuamente adorado pelos anjos, pelos querubins, serafins, pelos seres celestiais. Aqui, a presença de Deus está no mundo de forma global, sim, porque ele está em todos os lugares. Mas ele habita nesse mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele vem e toca o nosso mundo em alguns momentos. Exatamente, é a presença manifesta Exato. de Deus, né? Onde Deus ele realmente tem a legalidade para entrar, para chegar e para agir, né? E a gente precisa estar sensível a isso, né? E buscar e atrair essa presença. Isso é muito importante para esse destravar do mundo espiritual. E quando ele chega, Deus quando vem com a presença manifesta dele, é tão poderoso, né? Traz com ele tudo que é dele, né? Deus ele traz consigo a bagagem dele, que é o quê? A cura, a paz, a alegria, a justiça. A presença de Deus, ela vem carregando junto consigo todas as virtudes de Deus, as virtudes comunicáveis de Deus, né? Que são essas coisas que ele partilha com a gente. Ele não partilha com a gente aqueles atributos, né, imutáveis, né, que são os incomunicáveis de Deus, que é a onisciência, onipresença, onipotência, mas as coisas que ele comunica e compartilha com a gente, ele traz tudo isso. A hora que a presença dele vem, tudo isso vem pra gente também. Isso é maravilhoso demais. Com certeza. E claro que a gente está aqui no programa, né, Conexão Musical, a gente não pode deixar de falar dentro da música, né? Mas também lembrar que a adoração, ela compreende todas as esferas da nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos, somos, os nossos gestos, né? E você vê isso acontecer também na Bíblia, de atrair essa presença e dessa presença de Deus, né, através da adoração, tocar de forma tão grande o mundo natural, a ponto de expulsar espíritos malignos, né? Sim, Eu curar lembro, enfermidades. olha, quando Davi ele vinha, né, tocar a harpa ali, Saul, né, ele estava atormentado por um espírito maligno, e ele chegava ali ao tocar da harpa, né? Então aquilo era um momento de adoração, né, muito forte. Então isso também, até quando a gente fala de música, a gente pensa muito nas letras, a gente se discute as letras, e com certeza isso tem um peso muito grande, mas às vezes, né, por exemplo, você que é um baterista, né, você tem que tocar entendendo isso, esse poder que é você adorar através ali de uma baquetada ali num tambor, né? Você tem que ali bater naquele tambor e declarar ali, está profetizando, né, que é um demônio caindo por terra, é um espírito maligno saindo da igreja, né? Isso é adoração através dos gestos. Temos a dança, né, no nosso dia a dia, né, nos ambientes onde a gente entra, a gente precisa entender e carregar com a gente essa atmosfera de adoração, né? Você que é um servo de Deus, eu, aonde quer que nós entremos, né, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer Jesus acontecer, né, através da adoração. Me lembrei de um exemplo dentro da palavra de Deus que fala de um dia em que o rei Josafá, ele estava ali sem saber o que fazer. E a Bíblia relata na história, na narrativa, dizendo que ele estava diante de um exército numeroso e ele falava com Deus: Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. E ainda que eu soubesse o que fazer, eu não teria condições de executar nesse momento. Então ele pediu para alguém trazer um músico
né? Me tragam um músico aí, um tangedor, tangedor, né? A tradução que a gente mais conhece. Aí trouxeram, o músico, ele tocou alguma coisa, O aquela profeta atmosfera Eliseu, né? foi estabelecida Foi ali, estabelecida. e aí houve uma profecia. De forma maravilhosa. Ele chama exatamente quem? Um tangedor, né? Um adorador que atrai exatamente, né? O espírito da profecia, né? Que trouxe ali toda a revelação de como. E quando a palavra de Deus foi entregue a ele, mudou toda a situação, não é? Ele foi consolado pela certeza de que Deus estava ali com ele. Ele foi alvo daquela profecia, aquela mensagem profética que disse: olha, você não terá que pelejar, você não vai ter que lutar essa batalha, não. Fica tranquilo, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Foi a palavra que foi dada a ele. Então, com essa palavra, ele se tranquilizou, confiou no Senhor, aquele exército numeroso foi destruído em questão de pouco tempo, e a vitória foi do povo de Israel, que era o povo do Senhor. Esse exemplo, assim, ele pode se repetir nas nossas vidas hoje, pastora Rosana, ou não? Com certeza, Renato. Quantas situações, às vezes, a gente vive, né, que a gente olha e a gente não vê para onde ir, não vê saída, não vê solução. E a gente fala como o rei Josafá: ainda que eu tivesse a solução, eu não saberia como. A gente está totalmente sem estratégia, né? E essa palavra, né, ela traz para nós exatamente a direção que nós precisamos num tempo como esse, que é exatamente de adorar, né? E às vezes a gente não usa a adoração como uma arma espiritual, né? O louvor é uma arma espiritual. Então, às vezes, né, a gente não sabe como orar, né? Mas o Espírito vai interceder por nós, né, com gemidos inexprimíveis, e a adoração ela vai também romper e trazer a direção através da direção, né, através da profecia, da palavra de Deus. Então, realmente, isso é muito maravilhoso. E uma arma, Renato, é uma arma espiritual. Eu me lembro quantas vezes, né? Uma vez eu estava cantando uma canção, gente. Eu estava num culto, e aí cantando aquela canção que dizia: Aleluia. A gente foi cantando aquela letra, que só uma palavra, né? Só tinha uma palavra, aleluia, só tinha essa palavra. A gente foi repetindo esse trecho, repetindo. De repente, uma jovem, ela deu um grito e começou a girar em torno do próprio corpo no chão. Ela estava ali tendo uma situação de uma manifestação de um espírito maligno, e esse espírito maligno ali, ela pôde, ao final da reunião, ser liberta. Nós oramos junto com ela. E foi um momento assim que a adoração, ela mudou uma vida, mudou uma trajetória. E tem essas coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. Tem coisas que a gente nem sequer pode ver que acontecem enquanto nós adoramos. Com certeza. Você lembrou dessa música, Renato? Aleluia, aleluia, né? Uma palavra só. Me veio aqui à memória um testemunho do Asaf Borba, né? Que ele conta que aquela música até que também tem uma palavra só, né? Um nome mais poderoso, que é o Jesus. Jesus. Olha eu cantando, meu Deus, só na conexão musical mesmo. Mas ele conta, uma vez aqui, ele contou que essa canção, ela foi composta exatamente numa situação de impossibilidades, até de se pregar a palavra de Deus, né? Ele estava numa tribo em que ele não sabia se comunicar com aquelas pessoas, ele não sabia aquela língua, ele não tinha o que falar, como falar. E, de repente, ele pegou o violão e começou a falar o nome de Jesus. Jesus, Jesus. E ele foi declarando ali Jesus. E ele falou que houve assim, uma conversão em massa. Uau. As pessoas caíam em adoração, né? Se entregaram. Quer dizer, o quebrantamento, o poder do nome de Jesus através da canção. Ele contou uma vez aqui esse testemunho dessa letra, né, dessa canção. E eu achei tremendo, nunca mais me esqueci. Lindo demais. Gente, então isso já é motivos mais que suficientes. Já são motivos mais que suficientes para que você traga essa adoração, esse louvor a cada dia para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia, para a hora das suas tarefas, para a hora dos seus momentos de pausa, para a hora do seu descanso. Adorar a Deus não é só quando você está na igreja, não, gente. Adorar a Deus, como nós falamos aqui, em qualquer momento. A qualquer hora, o universo inteiro nos convida a adorar. Todo mundo, quando você olha para uma cor, para um animal, para uma criação de Deus, seja ela qual for, você é motivado. Basta olhar para o céu, essa infinitude, essa imensidão do nosso céu já é convite para adorar. Então, faça isso. Adore ao Senhor. Eu vou deixar para que a pastora Rosana faça as considerações finais. Amém, e Renato. A gente quer declarar essa adoração, essa capacidade sendo gerada aí
no teu coração, pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Adoração pela obra de Deus na nossa vida. Eu agradeço muito, Renato, seu convite. Um prazer enorme ter participado aqui desse programa tão maravilhoso, que tem abençoado tantas pessoas. Eu já saí de hoje aqui com uma dica, de botar o despertador para adorar. Gostei muito disso. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Até o nosso próximo Conexão Musical, com mais algum convidado de peso aqui, de excelência, como ministro, como cantor, como adorador. Você vai ter, com certeza, uma presença sempre especial aqui para a gente conversar junto e junto com você também, esse compartilhar, essa troca. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.